Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Hoje o meditar, a gente vai estar uma palavrinha que está lá em Atos, tá? Então hoje a gente vai meditar numa passagem lá em Atos. Eu quero que vocês abram comigo, é uma passagem bem conhecida. É a passagem da conversão de Paulo, tá? Tá lá em Atos 9. Abre lá comigo a Bíblia para a gente estar lendo junto. Atos 9, né? Aqui vai estar falando, provavelmente a maioria das Bíblias vai estar falando Saulo, tá? Não vai estar escrito Paulo. Muitos vão dizer que quando Paulo se converteu, o nome dele, Deus mudou o nome dele para Paulo e não Saulo, mas não foi isso, tá, gente? Só desmistificando isso, não foi isso que aconteceu. É porque na língua hebraica, né, não existia o nome Paulo, né? Essa letra P, né? Essa forma de falar de Paulo não existia, era Shaulo o nome dele. Então era assim que falava. E quando ele foi para a Grécia, quando ele foi para aquela região da Ásia Menor, daí eles pronunciavam Paulo. Então foi por isso que mudou o nome dele, não porque Deus mudou o nome dele por algum motivo, assim como fez com Abraão, né? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas no caso de Paulo foi simplesmente uma questão cultural, uma questão de línguas, onde eles não conseguiam pronunciar o nome dele exatamente, tá? Então a gente vai ler Atos 9, 1. Então, ó. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. Então aqui a gente vê a história de Paulo, né? Paulo era um homem judeu, ele mesmo fala sobre ele lá em Filipenses 3. Quem quiser abrir lá, abre comigo lá em Filipenses 3, que é Paulo falando sobre ele mesmo. É bem interessante e vai ajudar a gente na nossa meditação aqui, tá? Filipenses 3, do 4 ao 6. Olha o que ele fala. Embora eu também possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça, que está na lei, irrepreensível. Então, que interessante, Paulo está falando sobre ele anteriormente. Ele fala: se eu pudesse me gloriar na carne, em obras humanas, ele fala, eu tinha muito do que me orgulhar. Ele fala: eu sou circuncidado há 8 dias, ou seja, eu tenho uma aliança com Deus segundo a lei. Eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, está falando meu pai, minha mãe, toda a minha linhagem são hebreus. Eu sou fariseu, filho de fariseus. Paulo estudou na escola de Gamaliel, que era uma das escolas mais famosas. Paulo era instruído não só na lei e na cultura judaica, mas em outras línguas. Ele era um cidadão romano de nascença. E é interessante que ele fala aqui, ele fala, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Então a gente vê que Paulo, ele perseguia aqueles que eram do caminho, né? Na época não eram chamados cristãos ainda. A primeira vez que eles são chamados cristãos é lá em Antioquia. Mas Paulo perseguia eles não porque Paulo odiava Deus, ou porque Paulo ele não queria algo bom, mas era por causa do zelo dele à lei de Deus.
Paulo era tão zeloso que ele chegou a perseguir os cristãos. Porque para a cultura judaica, para o judeu, o próprio Paulo fala, para o judeu, a cruz era loucura. A cruz ela não fazia sentido nenhum, não fazia sentido para eles que o Messias que eles esperavam, que viria como um Davi, que viria como um rei, que iria libertar Israel de todos os seus inimigos, que iria libertar Israel de forma física, que iria tirar os inimigos do redor de Israel. Para eles não fazia sentido nenhum que um homem que foi crucificado, e a palavra fala que todo aquele que está na cruz é maldito, um homem que foi crucificado, que foi considerado maldito, ele fosse o Salvador, ele fosse o Messias. Para eles não fazia sentido nenhum essa aplicação. Então Paulo começou a perseguir a igreja, porque para ele era algo novo, era algo que ele não conhecia. Eu acho muito interessante que quando chega, ele vai para Damasco, ele pede permissão do sumo sacerdote para ir para Damasco perseguir os cristãos, e no meio do caminho Jesus para ele, e Jesus aparece e fala para ele, fala: Paulo, por que me persegues? É interessante que essa palavra de me persegues, eu sempre quando eu leio me vem dois modos de perseguição que Paulo tinha. Ao mesmo tempo que Paulo estava perseguindo os cristãos para matar eles, para fazer com que eles blasfemassem, para prender eles, então da mesma forma que Paulo estava perseguindo a Cristo de uma forma negativa, eu vejo que Cristo ele vem e fala: Paulo, por que você me persegue? Ou seja, Paulo, todo esse ódio, toda essa busca de Paulo de perseguir cristãos, era uma perseguição que ele tinha pelo zelo de Deus. Então aí vai uma reflexão para nós nesse dia. Em quais momentos será que o nosso zelo, em quais momentos será que nós estamos tão envoltos nessa perseguição a Deus, quanto nós estamos querendo perseguir a Deus, que nós olhamos para o lado e acabamos julgando outras pessoas? Quanto o momento que o nosso zelo pela lei, o nosso zelo pela palavra, nós temos machucado outras pessoas, sejam familiares, amigos, sejam pessoas mesmo na internet, você vai lá comentar e xingar outras pessoas, mas de que forma será que muitas vezes a gente, usando a desculpa do zelo por Deus, nós acabamos ferindo, atacando e perseguindo pessoas que estão trazendo uma revelação de Deus? Tem muitas pessoas que estão recebendo um chamado, um ministério, uma revelação de Deus, e por zelo nós acabamos perseguindo, por zelo nós acabamos tirando todo o aval que aquela pessoa tem, e nós acabamos destruindo aquilo. E Jesus veio, interessante que Jesus ele chega e ele tira a visão de Paulo. Jesus ele não está naquele momento tirando a incredulidade de Paulo. Paulo ele não precisava ser curado de uma incredulidade naquele momento. Paulo ele precisava ser curado de uma cegueira espiritual que ele tinha. Por isso que quando Jesus cega ele, Jesus não cegou ele, Jesus apenas revelou a realidade espiritual de Paulo. Ou seja, Jesus apenas revelou, trouxe à luz aquilo que existia dentro de Paulo, uma cegueira espiritual. Ou seja, Paulo estava cego espiritualmente para a verdade. Ele estava buscando a Deus, perseguindo a Deus, mas ainda estava cego. E Jesus cega ele por esses 3 dias e chama um servo, Ananias, para curar Paulo, para orar por Paulo e para curar. E o próprio Jesus fala: eu vou mostrar para Paulo o quanto que importa que ele sofra pelo meu nome. Ou seja, ele vai falar: Paulo vai sofrer por mim, Paulo vai entender o quanto que é importante sofrer por mim. Se ele perseguiu a igreja, ele vai entender o quanto que é importante sofrer por mim. Então, se você tem perseguido alguém, se você tem julgado, se você tem olhado para outras pessoas que estão falando de Deus também, que estão fazendo vídeos, ou que estão do seu lado, ou pessoas que ainda não são cristãs também, mas que por causa do seu zelo você tem julgado elas, você tem cobrado elas, você tem machucado elas, é um momento para você parar e refletir se você não está sendo apenas religioso, você está deixando de amar, você está deixando de cuidar de pessoas para simplesmente perseguir a Deus de uma forma cega e de uma forma sem entendimento. Tá bom, gente? Então, gente, Deus abençoe, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, que a gente possa, depois dessa palavra, realmente que nossos olhos sejam abertos para uma realidade espiritual, que nossos olhos sejam abertos para aquilo que Jesus quer que nós enxergamos, que nós possamos perseguir a Deus e levar outras pessoas com a gente e não deixar um rastro de sangue no nosso caminho,
que nós possamos perseguir a Deus e realmente encontrar a verdade que está por trás de tudo isso, que a gente possa encontrar realmente a revelação da palavra, a revelação de Jesus Cristo, e que a gente possa mostrar essa revelação para outras pessoas e não afastar as pessoas dela, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe. Até o próximo Meditar.